Então, hoje nós vamos tratar de 3 tópicos diferentes, tá? Nós temos que passar essa parte de fundamentos, né, para poder falar em coisas mais avançadas. Então, nós vamos falar sobre generalização, algumas técnicas de generalização. Uma coisa muito importante, do que se trata é o seguinte: eu tenho lá um modelo e eu tenho dados de treinamento, eu vou treinar com esses dados de treinamento. Eu quero que esse modelo possa funcionar em diversos lugares diferentes, né? Essa capacidade do modelo funcionar bem com dados diferentes daqueles que eu treinei, essa capacidade é chamada de capacidade de generalização, certo? Então, nós vamos ver alguns truques, alguns tricks que visam ajudar ao modelo a aumentar a sua capacidade de generalização, tá? Porque se eu tenho um modelo geral, eu não preciso coletar tantos dados de treinamento, né? Eu quero, por exemplo, aplicar um modelo, nós estamos fazendo isso lá, estimativa de biomassa, uma região lá da Amazônia. A Amazônia é imensa. Nós temos dados de algumas regiões e a gente gostaria que o modelo treinado com os dados de uma região pudesse servir para uma outra região também. Isso se diz capacidade de generalização. Se não funcionar bem, eu vou ter que coletar dados dessa outra região também para treinar um modelo, e isso é muito caro. Então, nós vamos falar aqui de 6 técnicas que são fáceis de entender, mas é importante que vocês tenham em mente. Então, vamos lá. A primeira delas é chamada de Early Stopping. Então, o que acontece é o seguinte: vocês estão vendo aqui essa figurinha, esse gráfico aqui, ó, vai mostrando aqui as épocas no eixo horizontal, tá vendo? E aqui tem a função de perda, seja ela qual for. E essa linha azul aqui, ó, essa curva azul, mostra como é que essa função de perda ela vai diminuindo à medida em que você vai treinando através das épocas, certo? Acontece que, se você continuar treinando por mais épocas, a partir de um certo ponto, o modelo vai aprendendo, por assim dizer, aqueles dados de treinamento. Ele fica cada vez mais exato, né? A performance dele fica cada vez melhor para os dados de treinamento. Mas a partir de um certo momento, a performance dele diminui para dados que não de treinamento. Tá? Então, por isso, o que a gente normalmente faz é o seguinte: o que importa para nós, né, é a performance, a acurácia nos dados que não são de treinamento, né? Se de treinamento eu já conheço qual é a resposta certa. Então, o objetivo nosso aqui é reduzir essa diferença entre a performance nos dados de treinamento e os dados que eu não vi ainda. Esse aqui é o gap, tá vendo? Então, o que vai acontecendo é que a performance em dados que a gente não usou no treinamento vai caindo, mas chega um momento em que ela começa a piorar. Esse gap aqui entre essas duas curvas começa a aumentar, certo? Então, a técnica que nós usamos é chamada técnica de Early Stopping, que é a parada antecipada, Early Stopping, que consiste no seguinte: eu vou pegar os meus dados rotulados, que eu tenho rotulados, e vou separar ele em 2 grupos. Um grupo de treinamento e um outro grupo que eu vou chamar de validação. 2 grupos diferentes. E eu vou avaliar a perda nos dados de validação a cada época. Ou seja, eu só vou usar esses dados aqui de treinamento para treinar, mas não vou usar os dados de validação para treinar. Eu vou usar os dados de validação para avaliar o modelo que foi treinado, usando os dados que eu separei para serem de treinamento. Certo? Então, eu vou avaliando os resultados aqui, ó, nesses dados de validação. Validamento, não, de validação. Desculpa, perdão.
E eu vou observar, quando esse dado aqui começar a subir, quando a acurácia nos dados de validação começar a subir, é sinal de que eu devo parar o treinamento. Porque senão, o meu modelo vai aprender os dados de entrada. Esse fenômeno é chamado de overfitting. Ele aprendeu demais, está muito especializado nos dados de treinamento e vai generalizar pouco. Então, então, essa é a ideia fundamental. Um recurso que se usa é o seguinte: você vai olhando aqui os dados de validação, a performance nos dados de validação, e você vê se em várias épocas sucessivas ele não diminui, ele só piorou, então você, por exemplo, as 10 últimas épocas, você olha. Se ele não piorou, então você para o treinamento e pega o resultado do treinamento correspondente a melhor performance no dado de validação. Esse tempo que você fica, quantas épocas você fica esperando, né, para fazer essa checagem, é chamado de. Ai, eu esqueci o nome. Hã? Patience, paciência. Esse é o parâmetro que aparece lá na. Patience é por quanto tempo você espera, você continua as épocas de treinamento e você olha se dentro daquele período, se não houve melhoria da acurácia ou da perda, né, nos dados de validação. Por exemplo, pode ser uma paciência de 10 épocas. Então, você olha, as últimas 10 épocas, não houve melhoria, então você para. As últimas 10 épocas. Você sempre considera as 10 últimas. Isso é patience, né? No caso gráfico ali, a paciência foi zero, né? Ele fez no caso meu gráfico aqui, ele fez um. Esse gráfico eu que fiz, né? Isso aqui eu não peguei em lugar nenhum, eu desenhei. Não, mas isso aí, na verdade, é só o resultado. O melhor resultado que ele encontrou. Ele pode olhar mais para frente, ele para ali, ele registra o melhor resultado. Ele pega o melhor resultado. Ele continua fazendo. Ele pode continuar fazendo aqui, digamos, durante 10 épocas. É um número usual isso. Aí você vê, pô, não melhorou, né? Não melhorou. Então, eu volto para trás dessas 10 épocas e pego o melhor resultado. Né? Certo? Tá claro o que é o early stopping? Parada antecipada? Não há dúvida, pois não. Um pouco mais prático. Eu tenho percebido que nos conjuntos de treinamento da séries, tanto o conjunto de treinamento quanto o conjunto de validação, eles são sobre o mesmo assunto. Por exemplo, gatinho e cachorro. De treinamento é gatinho e cachorro, de validação também é gatinho e cachorro. Existe algum problema colocar um conjunto de validação com dados diferentes? Por exemplo, colocar carro como validação. Bom, se você está querendo reconhecer só gatinho e cachorro, não faz sentido botar carro. Aí, no caso, seria o seguinte: você teria que pegar um conjunto de. Se o seu problema é só gatinho e cachorro, pegar um conjunto de dados de gatinho e cachorro, né, em condições diferentes, por exemplo, de imageamento, por exemplo, ou espécies diferentes de gatinho e cachorro, né? E pega para validação um conjunto que é diferente do primeiro, embora ele tenha as mesmas classes. Ele tem que ter sempre as mesmas classes, porque é o mesmo modelo em princípio, né? Mais algum comentário? Simples isso, né? Bom, a outra ideia é a chamada dos ensembles. Ensemble, em português, se fala comitê. Ao invés... Então, o que é um ensemble, né? Você pega e treina um modelo várias vezes. Você tem uma arquitetura e você treina esse modelo várias vezes. Cada vez você usa uma semente, um ponto de partida diferente. O que vai acontecer é que você terá no final do treinamento, né, vários modelos, vai ter um modelo que é diferente. Os parâmetros não serão exatamente iguais. Por quê? Porque normalmente a função de custo, o custo, a perda, ela tem vários mínimos locais diferentes.
no espaço de atributos. E, dependendo de onde você começa o seu treinamento, você vai acabar aterrissando, né, num mínimo diferente. Então, você vai ter, no final, modelos diferentes, né? E pode ser igualmente bons. E aí, na hora de você fazer a tua inferência, você pega e roda todos os modelos que você treinou e pega um resultado médio. E essa média pode ser feita através de votação, pode ser feita a média mesmo dos resultados, né? Soma tudo e divide pelo número de... Né? Isso aqui tem uma outra utilização também, que é para você avaliar incerteza. A gente vai falar sobre isso no semestre que vem. Tá? O problema disso aqui é que você tem que treinar várias vezes o modelo, né? Uma vez para cada membro do comitê. Isso custa tempo, em geral, e na inferência você também tem que rodar a inferência várias vezes, né? Então, tem uma implicação na carga computacional. Pois não. A média, eu pego o quê? Tipo, os pesos da rede neural vão ser o peso médio? Não. Você pega... Uma possibilidade é o seguinte. Você pega... Vamos dizer que você use a saída categórica, né? O primeiro membro do comitê votou para gatinho, o segundo votou para cachorrinho, o terceiro votou para cachorrinho de novo, né? Então, você tem dois cachorrinhos e um gatinho. Então, é o que chama de majority voting, né? É uma possibilidade. Então, tem mais votos para cachorrinho do que gatinho, você vota em cachorrinho. Essa é uma possibilidade. A outra possibilidade é o seguinte: cada modelo te atribui para cada uma das duas classes uma probabilidade, certo? Você pode somar, então é um vetor, no caso, né? Você pode somar esses vetores, tirar a média e dar como resposta final, né, aquela classe que teve, na média, o maior score. A diferença entre o soft vote e o hard vote. Exatamente isso. Um é o soft vote e o outro é o hard O vote. gatinho do cachorro. O Hã? soft vote seria o gatinho, o cachorro, que você falou. É um soft voting das classes do teu problema, né? Se você só tiver gatinho e cachorro, seriam só duas. Uhum. E aí você vê no hard voting, né? Você pega só a saída categórica e vê quem está mais votado. É uma possibilidade. Nas duas abordagens, os resultados, você tem um efeito semelhante, um efeito de maior generalização do Mas modelo. aí os out sample, né? Tipo, você falou que tem as imagens da Amazônia para ver uma imagem que não está no treinamento. Eu teria que rodar essa imagem em todos os N modelos de peso. Sim. Aí é que tá, é um custo computacional. Você tem que ir para fazer uma inferência, nesse caso, você vai ter que fazer tantas vezes quantas forem os membros do teu comitê. Se você tiver um comitê de 5, você vai ter que rodar 5 vezes. Vale a pena ou não, aí é um problema da tua aplicação. Você vai ter que decidir se vale ou não a pena, né? Bom, isso aqui, pois não? Por que a inferência mais vezes? Porque cada modelo é diferente, né? Então, cada modelo, se aplica uma mesma entrada em cada um dos modelos, cada modelo vai te dar um resultado diferente. Então, você vai depois procurar encontrar uma solução que eu vou chamar de consenso entre essas diferentes resultados que você encontrou, através de votação, seja hard voting ou soft voting ou qualquer outra maneira que você queira. Tá? Ah, bom, aqui está o problema, né? A gente está aí com um projetinho que está rodando, tivemos uma reunião antes, fala, eu estava querendo aqui os resultados, eu estou rodando o Ensemblo. Exatamente isso. Quanto tempo leva? Leva 3 dias para rodar um. Né? E eu quero fazer um Ensemblo de 5, então são 15 dias, né? A não ser que você tenha várias máquinas, né? Bom, aqui tem uma outra coisa, uma maneira de você facilitar o processo de treinamento, que é o chamado Snapshot Ensembles. E eu coloquei aqui uma ideia. Olha, obter um, como você obter um ensemble sem ter que toda vez começar do zero? Olha qual é a ideia.
Eu estou supondo aqui uma função de custo em função dos pesos, tá vendo? Uma função de custo aqui que é uma função de uma variável só. É claro que é uma simplificação, tá, pessoal? Tá? Que é mais fácil de eu desenhar. Bom, tipicamente, uma função de custo, como eu disse para vocês, ela tem muitos mínimos locais. Você não vai chegar no mínimo global. Pode esquecer isso. Se você chegar no mínimo global alguma vez na tua vida, vai lá e compra um bilhete da loteria porque é o teu dia de sorte. Né? Não é nem só, né? Pode ser um fit. Aí também pode ser um bilhete. Aí não adianta. Não adianta. Bom, então o que que acontece é o seguinte: olha, a ideia é, você começa de algum lugar e acha um mínimo local. Achou aqui, ó. Você vem, ó. Deixa eu ver, ó. Oi? Ó, você vem, vai caminhando, pá, chegou, pum. Guarda esse mínimo local, tá? Isso valeu como se fosse um membro do teu exemplo. Agora você pega o learning rate, sabe learning rate? E aumenta muito. Para ele dar um pulo para sair desse mínimo local. E aí você viu o que aconteceu aqui? Eu vou voltar aqui para vocês. Olha o que aconteceu, ó. Ó, olha aqui, ó, tá vendo? Eu peguei e comecei de novo, tá vendo? Baixei o learning rate, cheguei aqui, guardei o segundo modelo porque eu caí no outro mínimo local. E aí eu vou fazendo isso algumas vezes, ó. E cada um desses mínimos locais é como se fosse um modelo do meu ensemble, tá? É uma possibilidade. A ideia é simples, certo? Isso, a questão é regularização. Estou falando muito rápido? Regularização é alguma coisa sobre o que eu já falei. Lembram? Eu falei da regularização. Lembram dessa funçãozinha aqui, ó? Aqui eu tinha a função de custo, né? Lembra? Aqui é a função, aqui é a minha função de perda. Aqui tinha o que ele chamava de. Tem dois termos aqui. Esse termo aqui que eu chamo de a perda relativa aos dados, né? Que mede a discrepância entre os valores preditos para o conjunto de treinamento e a saída de referência. Quanto mais discrepante, maior a perda, né? Quero que a previsão seja igual à referência, né? E tem um outro termo aqui, ó, que é o termo de regularização. Esse termo de regularização, a gente já mostrou lá com o exemplo da regressão. Ele é alguma medida da complexidade do teu modelo. Então, você pode usar aqui várias ideias para representar isso. E aqui estão algumas termos de regularização frequentes. Esse aqui, ó, procura minimizar a média quadrática dos valores de peso. Aqui ele procura, nesse caso aqui, a norma L1, ele procura minimizar o valor médio absoluto. Passo. Sim, É, passo. é. E aqui tem esse outro termo, e existem outras, tá? Então, termos de regularização evitam que o seu treinamento aprenda, né? Durante o seu treinamento, você aprenda o conjunto de treinamento. Você não quer aprender o conjunto de treinamento. Porque você não quer o overfit. E isso aqui ajuda. Quer dizer, o mínimo dessa função de custo não vai ser mais o valor para o qual esse termo é mínimo, né? Vai ser um outro valor. Então, isso ajuda a você fugir do overfit. Ok? Próxima dica. Dropout. O que é dropout? São ideias simples, tá, pessoal? O dropout é o seguinte, ó, em cada passagem, né, do forward pass, quando você está fazendo treinamento, você seleciona randomicamente algum neurônio e apaga ele. Diz que a saída dele é zero.
aleatoriamente. Tá? Então, o que que acontece? A cada vez que você está treinando, você vai estar treinando uma rede um pouco diferente, né? Qual é a probabilidade de que um neurônio seja apagado? Aí é um parâmetro que você pode escolher. Esse tem aqui, por exemplo, 50%, sei lá. Então, por que que isso aqui é benéfico? Por que que é uma boa ideia? Porque ele evita que a rede aprenda representações redundantes. Por exemplo, suponha aqui que eu tenho uma classe, né, que eu vou chamar uma imagem de drone. E aqui, vamos dizer que a classe seja estrada, né, ou via, sei lá. Quais são as características de uma via? Ela é linear, estrada normalmente, se for asfaltada, é cinza, gris, como vocês falam, cinza em português. Ela tem a altura zero, né? Porque ela está no nível do chão, considerando a altura nível do chão. Sei lá, e deve ter uma faixa branca desenhada, nem sempre. Então, enfim, eu estou dando só um exemplo didático, tá, pessoal? Só uma ilustração. Então, pode ser, você não quer que o teu modelo exija que todas essas características estejam presentes para que ele reconheça a estrada. Então, se for possível reconhecer a partir de um conjunto menor de atributos, tanto melhor, né? Então, é isso que a gente está querendo falar aqui. Aqui, ó, eu quero evitar essa coadaptação, que a minha rede, né, ela dependa de muitos atributos para reconhecer. Também não tem um efeito que ele poderia ficar dependendo de poucos atributos. Tipo, na hora 7, ele acaba tendo uma quantidade muito grande de estradas de asfalto preto. Só que, de vez em quando, eu preciso reconhecer ruas de concreto, por exemplo, o Rio BRT, que é cinza. Então, se ele só ficar dependendo, se eu estiver muito treinado para ver dark gray ali, ele pode acabar Exatamente. ignorando. Exatamente isso, mas essa é exatamente a ideia. É isso mesmo. Tá, então aqui se eu pego aqui, ó, tirei aqui o dark gray, né? Se for zero height linear, eu posso dizer, pode ser que eu erre, mas enfim. Pois não, é Humberto, né? Diga, Humberto. Porque se o simulador fosse selecionado para ver o out, Não é muito significativo, não é muito significativo. Vale a pena, sabe? Que o resultado é mais generalizável. A gente usa isso também para incerteza, mas isso é papo para o semestre que vem. Isso é uma coisa bem legal de fazer. E é muito fácil. É um parâmetrozinho lá. Você bota dropout, a probabilidade do dropout, pronto. Eu acabei de falar, é fácil de fazer, né? Tá? E também tem uma outra interpretação, sabe, pessoal? E aí fica com aquela que você mais achar mais interessante. Como eu já mencionei, né, que é como se você tivesse em cada momento treinando uma rede diferente. É quase que como se eu estivesse fazendo. Essa aqui é um pouquinho de forçação de barra, essa interpretação. Mas é como se você estivesse treinando um modelo um pouco diferente a cada vez. É quase como se você estivesse fazendo um ensemble, um comitê, né? Mais ou menos isso, né? Então, cada máscara binária que define quem é que está apagado, qual é o neurônio que está apagado, seria, por assim dizer, um modelo diferente que você está treinando, né? Você está treinando uma média de modelos. Eu estou forçando um pouco a barra, mas é a interpretação que alguns autores dão. A gente pede um centro de neurônio. Você vai selecionar um, você não seleciona outro. Sim, sim, sim. Sim. Bom, e como é que fica na hora do teste, né? No teste é o seguinte. A verdade, né, é que você deveria fazer um cálculo da média, né? Você teria que fazer uma expressão aqui, né, calcular aqui esse valor esperado da função de custo em função do W, né?
isso do ponto de vista, fazer isso na prática não é factível. Fazer essa conta realmente, né? Que você teria que fazer essa integral da. Você está considerando como se você tivesse, né? Além da entrada X, você tivesse um ruído, né? Que estaria afetando o teu resultado. Então, você precisaria calcular, para calcular esse valor aqui de FNW, você teria que calcular o valor esperado desse FNW, né, para todo o valor de Z, o que implicaria numa expressão algébrica desse tipo, onde você teria aqui a distribuição desse ruído, né, multiplicado por esses valores. Isso aqui não dá para fazer na prática, mas do ponto de vista teórico seria o correto. Então, o que faz é o seguinte, ó, isso aqui não dá para fazer, então eu vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que eu tenho aqui dois pesos, né? Duas entradas, um peso para formar esse A aqui. Isso aqui é um gráfico computacional, como nós vimos na aula passada, tá? Bem simplesinho. O que que acontece? A gente sabe que essa é a expressão, tá? É o W1 vezes X e W2 vezes Y, tá? As duas entradas. Se eu supuser que esse W1 e W2, eles podem ser selecionados para ficar em zero, uma probabilidade de 5%, eu posso ter quatro situações, todas equiprováveis, né? Primeira, ambos são zero. Segunda, nenhum é zero. Terceira, um é zero e o outro não. E a quarta, o outro é zero e um não. Seriam situações equiprováveis. Então, o que que eu faço é isso, olha. Considero que essa situação aqui tem um quarto de probabilidade de acontecer. Essa aqui, ó, tem um quarto de probabilidade de acontecer. Essa aqui um quarto, essa aqui um quarto, certo? Me dá essa expressãozinha aqui, tá vendo? Isso aí é assumindo que o parâmetro do dropout é meio, né? Esse é subindo com o parâmetro do pote a meio. Então, o que é que se faz? O que é que se faz é que, na inferência, eu pego os valores W1 e W2 que foram treinados, mas eu faço essa correção aqui. Tá? No caso, um meio, porque eu assumi que o valor lá é meio, deu isso. Tá? Quer dizer, na inferência não tem custo nenhum, tá? Você estava preocupado com o tempo de treinamento, né? Guilherme, né? Desculpa o seu nome. Miguel. Guilherme não é parecido. Bom, e agora uma outra dica. Essa aqui é quase que mandatória, que é chamada Data Augmentation. O que que é isso? Você tem os seus dados de treinamento, que podem, geralmente é menos do que você gostaria, né? Porque quanto mais dados, melhores. Então, a gente sintetiza dados. Opa, só para te ajudar. A gente sintetiza dados a partir daqueles que a gente tem, fazendo truques novamente. Coisas do tipo, olha, eu peguei aqui uma imagem original, treinamento, né? Uma imagem lá de uma base de dados lá, né? De Weihenhen, lá do pessoal de Hannover. Eu criei aqui uma amostra que é igual à primeira fazendo espelhamento. Fiz espelhamento. Certo? Como se diz espelhamento em espanhol? Espelhar. Espejo. Espejo, espelhamento, né? Eu posso fazer um espelhamento também na outra direção, né? Eu posso fazer rotações, tá vendo aqui, ó? Eu posso fazer aqui alguma transformação geométrica um pouco nos dados, não posso exagerar muito, tá? Alguma transformação afim dos dados. Eu posso usar também, mexer nas cores dos dados. A gente chama de color jitter. Você mexe um pouquinho nos dados, bota um ruídozinho do dado, e assim você vai criando dados, né, que ainda caracterizam aquela classe, mas são diferentes daquele, um pouco diferentes daquele que você tem no treinamento, mas dados maior a capacidade de generalização. Tá?
Olha, aqui outra coisa que ele está falando é que você pega e faz recortes, tá vendo? Aqui, não, tamanho não muito diferente, e faz uma ajusta a escala, né? Você aumenta um pouquinho, diminui um pouquinho. Coisas desse tipo. O que é que faz sentido você fazer ou não vai depender um pouco de cada caso. Você tem alguma coisa para você decidir. Tá? Então, você também pode usar aqui a sua imaginação, né? Com cuidado, tá? Não exagera. Isso geralmente ajuda na generalização. Tudo bem? Professor, Pois não. Quem está no falando? caso, o data augmentation é bem fácil de ver para imagem. E se fosse texto? Banco de dados. Se fosse texto. Bom, olha, eu não me... Quem está falando? É a Cindy? Quem é que falou? Foi a Michelle. Ai, Michele. Michele, você pode introduzir alguns erros de escrita, por exemplo, né? Eu não sou um expert em LLM, tá? Mas uma coisa que você pode fazer é escrever dados, como acontece, por exemplo, quando você escreve os teus prompts, você comete alguns erros de gramática, alguns erros de typos, né? E coisas desse tipo. É uma sugestão, tá? Ok, Michele? Eu não tinha visto você aí. Eu já vi uma técnica de aumento de texto. Sim. O cara usa uma Liebenstein, que é você. O Liebenstein é a quantidade de sons que você vai no texto. Então, tipo, você poderia trocar uma letra, por exemplo, uma distância de um Liebenstein. Seria uma palavra, sei lá, data vira date, por exemplo. Você trocar por L. Você pode aumentar, diminuir. Então, isso tudo simula como se fosse um typo que você falou. Você automaticamente gera typos. Uhum. E aí você fica mais evidente. O Eduardo estava apresentando aqui algumas. Eu realmente não tenho assim falar tanto sobre LLM, tá? Eu não saberia te dizer uma resposta completa, Michele. Mas ele apresentou aqui, por exemplo, um método que gera esses typos de maneira automática, né? Sim. Que é o Liebenstein. O Liebenstein, na verdade, é uma algoritmo de distância. Então, você aplica o Liebenstein aleatório para aleatoriamente gerar variações, typos nas palavras. Ótimo. Ok. Tá certo, obrigada. Ok, Michele, obrigado pela pergunta. Eu agradeço a pergunta, viu? Perguntar ajuda, porque a minha aula fica muito melhor quando eu pergunto. Transfer Learning. Eu estou falando porque quais são os limites assim, do data augmentation? Você falou que tem que ter cautela. Mas qual seria o problema de você ter um super dataset aumentando? Você pode. O problema, em tese, agora, eu não vou medir isso. O problema não dá para medir isso. Tem um método de medir isso, né? Numericamente. Mas você pode gerar a partir da tua imagem uma outra imagem que ela não está de fato associada à mesma classe da imagem original. Ela não representaria aquilo se você exagerar demais. Sim. Faz sentido. Se você adicionar muito ruído numa imagem, Pois ela é. vai ficar uma coisa assim, irreconhecível. Irreconhecível. Sim. Apesar que na última aula desse curso, lá no final do semestre, eu vou contrariar um pouco essa sua afirmação. Mas vai daqui uns 2, 3 meses, tá? Pois não. Porque a minha situação, o problema é mais ou menos essa. Seu problema. O que acontece? Você está falando no microfone? Não, mas acho que O pessoal está te ouvindo? Então fala. No seguinte, porque eu tenho visados diferentes, inclusive aérea, de preferência tem imagem de satélite. Então, eu tenho que identificar o mesmo objeto, uma imagem aérea, com uma câmera nadia e uma câmera lateral. Sim, E essa é uma forma. Elas são muito diferentes. Então, no dado, eu teria que necessariamente ter dados bem diferentes. Sim. Então, o dado em queixa ela não seria um solucionador nesse dado, com previsões bem diferentes. Isso seria um problema para fazer o treinamento para ele? Um problema para fazer? É. Olha, na verdade, bom, a tua visada na DIR, que é a 180 graus, a 90 graus no chão,
e a tua visada lateral, dependendo de qual é o teu sensor, isso pode ser muitíssimo diferente, né? Sim. Isso pode ser um problema, sim, de ele aprender tudo isso. Pode ser. Se essa diferença for muito gritante, ela pode ser um problema. Dependendo de uma pessoa. Pessoa Pois é, a 100 quilômetros, uma pessoa a 20 metros é bem diferente. Sim. pois é. Tem que fazer muita manipulação de imagem. Então, pode ser um problema. Quer dizer, por isso que usa a Data Augmentation com alguma cautela, tá? Mas se o teu problema exige isso, aí paciência, você vai ter que encarar. Bom, e finalmente nesse capítulo aqui, que já está no fim, eu espero que é o Transfer Learning, que a gente usa muito. A motivação é simples, pessoal. Né? As CNNs, elas precisam de muitos dados para parâmetros para aprender. Michele, que acabou de falar, sabe disso, né? Porque ela está coordenando lá um projeto na Petrobras e está se investindo um monte de dinheiro só para gerar dados rotulados, né? E tempo, 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 tempo. Então, isso exige, então, muita mão de obra e dinheiro. E esses dados, esses conjuntos de dados que são rotulados, que a gente pode usar, né, numa abordagem supervisionada, eles são raros. Então, quando você começa a treinar CNNs a partir do zero, isso pode ser, não é prático, né, porque você pode estar muito longe do teu ponto de mínimo. Então, uma coisa que se faz, às vezes, é pegar redes convolucionais pré-treinadas em outras bases de dados como ponto de partida. Ou seja, ao invés de eu iniciar o meu treinamento a partir de um conjunto de pesos selecionados de maneira aleatória, eu parto de um conjunto de pesos que foi treinado em alguma outra base, né? Então, olha, um exemplo, eu vou usar também agora o exemplo desse projeto com a Petrobras, né? Nós temos lá um problema lá de segmentação. E nós temos uma base de dados que é escassa, né? Apesar de todo o trabalho, todo o dinheiro que está sendo investido, né? Ela sempre é menos que a gente gostaria. E nós adotamos o seguinte, nós usamos uma rede que foi pré-treinada numa base de dados chamado, por exemplo, ImageNet, que vocês já ouviram falar, né? Tem outras bases de dados. E nós partimos o treinamento dos pesos que foram pré-treinados dela. Olha lá. E o resultado é melhor do que se nós tivéssemos começado do zero usando apenas os dados que nós temos daquela aplicação. E os dados daquela aplicação são muito diferentes do que as imagens do ImageNet, bastante diferentes. Mas ainda assim, essa rede pré-treinada, ela conseguiu aprender alguns atributos que são mais ou menos universais, é a hipótese subjacente. De tal forma que o nosso modelo pré-treinado começando do ImageNet é melhor. Então, por exemplo, olha, então, colocando em termos mais específicos, né? Eu vou pegar uma rede que foi treinada num banco de dados grande, né? De um domínio relacionado, né? Pode ser muito diferente. No caso, do exemplo que eu dei para vocês, ImageNet são imagens assim, short range, né? Do dia a dia, cachorrinho, gatinho, etc. A imagem lá são de plantas industriais, esse projeto, que não é bem a mesma coisa, né? Convenhamos que não. Então, aí o que a gente faz é o seguinte, ó, a gente pega, treina isso aqui, ó, a rede, a gente pega e congela os pesos até um certo nível da rede, e agora, com os poucos dados que a gente tem da nossa aplicação-alvo, a gente faz o treinamento somente das últimas camadas da rede, congelando, mantendo fixo os pesos do início, que a gente herdou, né, do treinamento naquela outra base relacionada. Dependendo do número de amostras que você tem da tua aplicação-alvo, você pode congelar, treinar a redes cada vez mais perto da base.
você pode fazer isto, né? Veja se o desenho aqui sugere qual é a ideia. Opa, peraí, ó. Vai, olha. Você pode pegar e treinar, né, até redes cada vez mais para dentro da origem. Vai depender do quanto que você tem de dados disponíveis. Tá? Tá clara a ideia? Então, ó, outras pessoas podem usar também, é um caso, né? Eles usam a rede pré-treinada numa outra base como se fosse um extrator de atributos, pura e simplesmente. E aí ele pega esse valor que está aqui, ó, tira a última camada e pendura aqui um classificador convencional do tipo Random Forest, Support Vector Machine, que são esses classificadores, vamos dizer, que eu chamo de convencionais, né, de machine learning convencional. É uma possibilidade também, né? E aí, como eu disse, dependendo, né, você pega os atributos de camadas mais rasas, né, da rede. Isso é uma coisa que você tem que fazer por experimentação. Pois não. Só um minutinho, só acabar aqui. Isso aqui, esse artigo foi escrito por um colega meu que estava na Universidade da UFMG, agora ele está na Inglaterra, e foi em 2017. Ele pegou dados, acho que foi do Imaginet, e ele queria ver se ele era capaz de fazer reconhecimento de imagens aéreas a partir dos dados, né? E ele fez exatamente esse treino. Isso foi em 2017. Esse artigo dele tem 1.040 citações já, né? Ele fez exatamente isso, né? Ele pegou aqui uma rede treinada na Imaginet, pegou, congelou uma parte, né? Transferiu os pesos e aí foi adaptando, né? Fazendo o fine-tuning só de parte da rede, usando algumas amostras do domínio-alvo, né? E ele também comparou com o caso em que ele usava aqui na saída um classificador convencional, um SVM, né? E aí ele mostrou aqui os resultados, olha, aqui tem duas bases de dados, né, de imagens aéreas, está vendo? Esse UC Merced, que é uma base pública, essa aqui também é o RS-19, e olha o que ele fez. Ele pegou aqui, no caso do C Merced, ele usou vários atributos que a gente chama handcrafted. Lembra aqueles atributos que eu mencionei no início, na primeira aula? Que eram atributos de textura, atributos de diferentes, né? O SIFT e vários outros atributos. E depois, ele usou aquilo para treinar um classificador convencional. E aqui ele pegou esses verdes que estão aqui, ele usou os atributos aprendidos pela rede, que acho que no caso eram Imaginettes, e vê que ele conseguiu resultados melhores, está vendo? Começando daqueles atributos. Mostrando, entre outras coisas, que o grande pulo do gato das redes convolucionais está no aprendizado de atributos e menos no classificador. Tá? Esse comportamento também se verificou aqui num outro conjunto, né? Outra base de dados, ele teve constatou o mesmo fenômeno. Então, aqui, essas duas curvas também para as mesmas bases de dados mostram, olha, quando ele começa a treinar aqui nessa linha, aqui é a acurácia, né? A acurácia, como ela vai evoluindo ao longo das épocas, não está claro aqui, mas ao longo das épocas, quando ele começa de uma rede pré-treinada, e aqui quando ele começa do zero, né? From scratch, que a gente diz. Você vê que ele alcança, ele sobe muito mais rapidamente nesse caso e alcança valores aqui, ó, em que a acurácia se estabiliza mais alto do que quando ele começa a treinar do zero. Tá? Então, eu diria a vocês o seguinte: tem outro aluno que eu estou orientando, que já acabou até, deve defender a dissertação agora. Ele estava fazendo segmentação semântica de imagens, de amostras de testemunhos de rocha. Eu não sei se o pessoal fala, sabe o que é testemunho de rocha? Você leva uma broca, você faz um furo na rocha, tira
chama testemunho, e faz fotografias. Ele queria, então, reconhecer os diversos tipos de rocha que aparecem ali, né? E ele usou também, ele começou a treinar a rede a partir de um Imaginettes da vida, que não tem a ver nada com rocha, né? Mas foi melhor do que se ele tivesse começado com zero. Tá? Em geral, havendo alguma coisa, alguma base de dados pré-treinada, eu diria, experimenta. Tenta fazer do zero também. Provavelmente você vai concluir que era melhor começar com a rede pré-treinada. Bom, aqui acabou. Deixa eu ver aqui como é que está meu tempo. Posso continuar? Posso? Pois não, desculpa, você ia fazer uma pergunta e eu não te respondi. Não, nada, é só que eu fico na dúvida, como é que faz? Não? Eu uso a rede convolucional até o fim de chamadas convolucionais e depois eu aplico o classificador de machine learning. É uma possibilidade. Você pode continuar com a mesma rede, você pode continuar com a mesma rede original que você tem ela pré-treinada. E agora que você treinou com dados de uma base. Agora você tem algumas poucas amostras da tua aplicação-alvo, que é diferente daquela com que foi pré-treinada a rede. E agora você usa o mesmo algoritmo de backpropagation e você vai ajustando os pesos daquela rede, a partir do ponto que ele está, só até um certo nível da rede. O que está daquele nível para trás, você mantém congelado. Por que isso? Porque quanto maior o número de parâmetros que você tem que ajustar, maior a demanda por amostras, né? Se você tem relativamente poucas amostras no teu domínio-alvo, então você está, dessa forma, quando você congela uma parte da rede, você está reduzindo o número de parâmetros a serem aprendidos, né? Alternativamente, você pode pegar simplesmente um parâmetro que saiu no nível da rede neural, esquecer o que vem depois e usar aquilo como se fosse um extrator de atributos e aplicar esses atributos a um algoritmo de machine learning convencional. Tá?